pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre a Via Crucis do Corpo da Clarice Lispector. Esse é o último livro de contos dela, reunidos aqui pelo Benjamin Moser. Depois desse livro de contos, a gente tem contos solitários, né, que foram publicados póstumamente. E a Via Crucis do Corpo, ela tem disso de que foi um livro publicado por ter sido encomendado, né? Então a gente percebe assim uma diferença dessa inspiração da Clarice aqui nessa obra, porque acaba sendo uma coisa meio forçada, assim, ela se propõe a escrever, mas ela escreve justamente disso que ela está sendo colocada, assim, para estar escrevendo. Então acaba sendo um livro diferente, no sentido de que tu vê uma linguagem mais simples, perto do que a gente está acostumado na literatura dela, e ao mesmo tempo eu sinto uma coisa muito, talvez inferior, eu acho que é isso, mas eu sinto ela muito ela, né? Muito mais autobiográfico do que é comum de ver, né? Então a gente vê essa dificuldade dela enquanto escritora de não ter uma inspiração, tá sentada ali se colocando a escrever e ela coloca os dias que ela está escrevendo, ela me parece que ela escreveu esse livro em 3 dias. Então a gente sente muito ainda ela, ainda não, né? Ela nesse momento assim muito complicado. E ao mesmo tempo esse livro ele foi escrito eu acho que em 1974, 75, enfim. Foi já nos últimos anos da vida dela. A gente vê uma escritora cansada, assim, ela tá muito cansada, ela tá sem inspiração, tá assim realmente num estado bem difícil. Então tu sente mesmo aqui. Eu acho que tem muito de morte nesse livro. E ela vem do livro anterior, né, que é Onde Estiveste de Noite. Foi escrito em 74, e Onde Estiveste de Noite tem essa coisa muito da Bíblia, da religião, e desse questionamento às normas morais, disso que é cristão. E nesse livro a gente tem isso que é corpo, né, que é carne, mas que é crucis, que eu acho que vem da cruz. Então acho que ela traz muito que é disso, assim, desse questionamento. Chega a um tipo de vulgaridade, eu acho, também. Ela começa o livro dando uma explicação que a gente pode acreditar ou não nisso. Eu acho que no primeiro momento eu acreditei e eu continuo acreditando. Que ela explicando sobre esse processo dela de escrita, dela estar sendo paga por isso, que o livro ele é como se fosse um lixo e que isso sujaria o nome dela, mas que tem que ter espaço para esse lixo, dessa literatura menor, digamos. E eu acho que ela percebe a diferença desse livro para os demais, né? Eu acho que porque não teve um período longo de gestação, foi forçado, mas tem quem diga que isso é irônico, que isso faz parte da dinâmica dela de escrita e tem o seu significado, se fosse analisar todos os contos do livro, mais essa explicação, né? Então, assim, eu li um artigo chamado Explicação Irônica em A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector, da Joelma Santana Siqueira, que ela dá conta justamente disso, que é essa explicação que está no início do livro e do que aparece no decorrer da história. E aí ela fala sobre isso que ofusca entre a fronteira do que é ficção e do que é realidade, dessa qualidade inferior às demais narrativas da autora, e essa função poética dessa linguagem que ela se propõe, a partir disso que ela explica que é de verdade ou é de ficção, né? Eu, particularmente, sempre acredito muito, assim, né? Mas isso é algo meu mesmo dentro da literatura dela. E é como se ela escrevesse esse diário íntimo, do que ela está sentindo, do que ela está percebendo, do que ela está escrevendo, né? E conversasse com a gente sobre isso, assim. A ponto de a autora ficcionalizar o próprio cotidiano, porque tem disso também, e com isso contribuir para o que o leitor a leia como verdade, a despeito das ironias espalhadas no texto. O tempo do enquanto é constantemente atualizado, e aí isso lembra muito a modalidade de crônica, parece que ela está descrevendo no decorrer da narrativa, né? Ou de algumas das narrativas, muito desse momento dela. Eu estou sentado escrevendo, olhando pela janela, enfim. Tem muita morbidez aqui dentro, tu sente muito esse processo mórbido, eu não sei, é uma sensação que dá, eu acho que a Clarice, ela teve depressão, né, ela lutou muito tempo com isso, eu acho que no final da vida ela já estava muito acabada, ela já estava muito sozinha, e ela estava doente, né, só que ela soube disso muito tempo depois, ela já estava com câncer
em metástase quando descobriram. Então tu sente uma escrita pesada, uma escrita adoecida, uma escrita simplificada, né? E aí é como se também ela colocasse muito a natureza da literatura em cena, né? Esse processo de autoconstrução literária. Então a gente vê muito cru, eu acho que é isso, muito algo cru ainda. Dentro desse livro da Via Crucis do Corpo. Me sentindo muito triste porque eu também, né, nesse percurso de ler a obra dela, veio o processo dela de crescimento, de ápice, né, literário, assim, com amor, com Perdoando Deus e A Legião Estrangeira, enfim, muitos livros, muitos contos maravilhosos. E aqui tu sente ela já muito acabada, assim, muito sem inspiração, sem vontade, sem tempo, na verdade, né, porque ela já tá morrendo. Então é um livro que deixa assim essa sensação de esgotamento. Mas eu sugiro fortemente assim para quem gosta de Clarice Lispector para também entender esse processo de finitude, de que as coisas acabam e que as pessoas são humanas e que o tempo passa e que chega um momento na nossa vida que a gente se deteriora, né? Eu sinto isso aqui. Então, no mais é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.